Olá, boa noite. Espero que estejam todos bem desse lado. Meu nome é Mohamed Hassan Karim, com o canal Kalunga Moz One. Portanto, eu tenho 48 anos de idade e uma das minhas atividades é a produção de peixe. É algo que eu gosto muito, faço por gosto. Portanto, tenho lançado alguns vídeos que falam de pormenores da produção de peixe, mas hoje vou dar um curso quase completo, ou seja, completo, aquilo que é o básico que você precisa de saber para produzir peixe. De forma rápida e breve, vou falar um pouco de tudo. E depois, outros pormenores, você poderá acompanhar os nossos vídeos que eu tenho feito e poderá aprender outros pormenores. Mas para produzir peixe, o básico é aquilo que eu vou falar hoje. Portanto, vou falar a partir da compra, não é? Dos alevinos, do tipo de alevinos. Vou falar do transporte, vou falar da ração, do tipo da água, vou falar das temperaturas, vou falar também dos cuidados, alguns cuidados que deve ter, pragas, elementos alternativos, tipo de lagos e um pouco de tudo mais. Portanto, vou falar de algumas estratégias também. Então, começando por aquisição de alevinos. Portanto, existem alevinos, que são os pequeninos, né? Depois de larva, tipo larva, passa para tamanho de alevino, depois juvenil, depois para a fase de adulto. Então, para iniciar a produção, é preciso procurar saber quem produz alevinos, que não seja muito longe. Bem, os alevinos podem suportar até 12 horas de tempo de viagem, mas se forem 5 horas, 3 horas, é sempre melhor. A embalagem chega ao destino ainda em condições, com oxigênio conservado. Portanto, quanto mais perto, melhor, mas é preciso também procurar saber qual é a fama desse produtor, se produz bons alevinos, se tem uma boa reversão sexual, né? E se tem um bom crescimento. Esses são fatores importantes que é preciso saber onde vai comprar os alevinos. Na minha fase inicial, antes de eu começar a minha produção, a reprodução, eu comprei alevinos com vários fornecedores e houve os melhores e houve alguns com problemas. Não vou aqui mencionar nomes, não quero prejudicar ninguém, mas é preciso ter esse cuidado de procurar saber qual é o bom fornecedor. Este é um fator importante. 2. Quando for comprar os alevinos, normalmente eles colocam numa embalagem com oxigênio lá dentro, uma embalagem fechada, plástica, com oxigênio lá dentro. Então, aquele oxigênio vai manter os peixes vivos, portanto, oxigênio e água, né? Vai manter os alevinos vivos até chegar ao destino. O oxigênio pode ir diminuindo se a embalagem apanhar muito sol. Então, se estiver num sítio coberto, é sempre melhor, dentro de um Coleman, dentro de uma viatura ligeira, que não apanhe muito sol. E também, se houver muitos saltos nessa viagem, também diminui, portanto, o oxigênio que está lá dentro. E muitas horas também de viagem acaba diminuindo o oxigênio lá dentro. Contudo, não quer dizer que eles vão morrer. Pode morrer um e outro, é normal numa viagem, mas eles vão chegar ao destino. A não ser que sejam acima de 12 horas, não é? Mas eles vão chegar, é preciso boa conservação. Ao chegar ao destino, é preciso colocar as embalagens na superfície da água e deixar eles a boiarem uns 15, 20, 30 minutos,
só para aquela água da embalagem ganhar a mesma temperatura da água do lago, né? E eles irem se ambientando. Também o fato deles estarem ali a olhar para outra água, para o lago, é importante. A estudarem o ambiente para onde vão, né? E depois é preciso abrir a embalagem, inclinar suavemente, de forma que possa entrar um bocadinho de água do lago portanto, para a embalagem. E os peixes, os alvinos, irem saindo por vontade própria, devagarinho, com aquela mistura da água, eles vão se ambientando e vão passando para o lago onde vão crescer. Por quê? Porque é uma água estranha, uma temperatura estranha, então há alguns que são tímidos, eles não podem entrar agressivamente, compulsivamente, porque ficam estressados e podem morrer. Então eles têm que ir saindo, ganhar coragem e vão saindo nas calmas. Portanto, depois de eles estarem na água, é preciso controlar se houve alguma mortalidade. Se houver alguma mortalidade, eles vão começar a boiar, a flutuar. Então, tira-se aqueles que morrem. É preciso não alimentar os alvinos 2, 3 dias até que eles ganhem fome. Porque normalmente, quando eles são lançados, eles estão estressados da viagem e tal. Então, não se pode. Eles têm que acalmar. Por mais que alimente, eles não vão comer. E se comer, pode lhes cair mal. É preciso deixar eles fazerem o reconhecimento. Normalmente, eles vão passear no lago, vão fazer o reconhecimento do lago todo, todos os cantos do lago ou do tanque, onde vão crescer. E eles depois começam, depois de 1, 2 dias, 3 dias, quando estão mais calmos, estão relaxados, é quando começam a procurar alimentos. Nessa altura já se pode dar a ração adequada para os alvinos. Portanto, a ração para os alvinos é aquela fina, não é? Mas também a composição é diferente da ração para os adultos. Então, depois também é preciso saber qual é a dimensão ou o tamanho do seu tanque, quantos metros cúbicos tem. Não é? Quando são alvinos, pode-se pôr 100, 50 por metro cúbico, mas na medida que vão crescendo, é preciso ir diminuindo, senão eles não vão crescer. É preciso ir diminuindo para 10, para 6, quando forem adultos, por metro cúbico, por forma a facilitar o desenvolvimento e o crescimento deles. É preciso, tanto filtrar a água, se possível, depende da produção onde está. Se é extensiva, tudo bem, é um ambiente natural. Mas se for semi-intensiva ou se for intensiva, é preciso fazer a filtragem da água, criar condições de sistema de filtragem e oxigenação. Há vários tipos de oxigenação, por bombas elétricas, cataventos e bomba carneira. Há vários sistemas aí que em outros vídeos nós temos falado. É preciso também ter cuidado com a água. A água não deve estar poluída. Tem que ser uma água ou da chuva, ou do rio, ou do lago. Se for uma água da rede, é preciso deixar a água criar condições para o habitat do peixe. Portanto, criar condições ambientais para a sobrevivência do peixe. Porque depois a água vai-se criar ali bactérias, vai-se criar micro-organismos. Então, um combate o outro. Quando o peixe estiver lá, tem que ter as suas defesas para a vida saudável dele. Se for uma água da rede com químicos, vai matar logo os peixes. Se for uma água que tem drenos de esgotos químicos ou esteja poluída com amônia, algum tipo de poluição, vai matar logo os alvinos. Então,
Tem que ser água fresca, limpa e sem... Não pode ser água muito gelada, tem que ter uma temperatura normal, adequada. Também não pode ser muito quente, tem que ser uma temperatura moderada. Os peixes, quando pequeninos, é sempre conveniente alimentar com ração. Depende se é ração industrial ou ração caseira. Então, também podes alimentar com outros alimentos alternativos quando forem um bocadinho maiores, quando já passarem da fase de juvenis para adultos. Podes alimentar com ração caseira, com lentilha, que é lêmina, tem 45% de proteína. Se não quiser trabalhar com ração industrial, porque é cara ou não tem perto da sua produção, pode fazer a ração caseira. Também já lançamos vídeos com composição para a ração caseira. Então pode usar a ração caseira desde que seja fina. E é preciso não lançar muita ração para a água. Tem que ser em pequenas quantidades. Assim que lançou, a ração flutua e os peixes vão comendo. E a ração deve acabar em 5 minutos, deve acabar, não deve permanecer muito tempo em cima da água. E não se pode dar em excesso, porque eles não vão comer e depois a ração vai afundar, vai para baixo da água e apodrece lá embaixo. Vai criar amônia, vai envenenar a água e vai matar os peixes. Então tem que ser em pequenas quantidades. Se forem alevinos, pode-se dar 6 vezes ao dia. Quando forem em fase juvenis, começa a reduzir para 4 vezes. E quando forem adultos, 3 vezes, se calhar depois 2 vezes. Então pode alternar com a lentilha, não é? A ração, lentilha. A lentilha é o alimento do futuro. Eu já estou a produzir aqui lentilha. Tenho estado a alimentar os peixes com a lentilha. É preciso também, antes de ir comprar os alevinos, organizar, portanto, o seu tanque e saber que tipo de produção quer fazer. Se é produção extensiva, se é semi-intensiva, se é intensiva. Portanto, a produção intensiva é uma produção muito sofisticada, com muita tecnologia, muito equipamento, muita atenção, muito investimento para produção rápida e conseguir ganhar lucros. Mas também dá muito stress. Tens a produção semi-intensiva, que diminui para metade praticamente, ou menos que metade dos cuidados e equipamentos. Mas eu já estive na produção semi-intensiva e estou agora a voltar para trás para a produção extensiva. Mais à frente vou falar das razões. Também há uns vídeos que eu acabei de fazer, vou lançar, a falar das diferenças e as vantagens disso tudo. Como eu disse, é preciso saber quantos litros leva o seu tanque para saber a quantidade do peixe. Não pode se exceder a quantidade, não se pode meter muito a pensar que está a fazer bem, porque o peixe não vai crescer. O peixe precisa de espaço para circular, precisa de oxigênio, precisa de condições ambientais, precisa de pequenas algas, alimentos que têm naturais também, que ajudam muito. E se for um número muito elevado de peixe, aquelas condições vão escassear, então o peixe não vai desenvolver. Conforme o crescimento, se seguir a regra, conforme o crescimento do peixe, tem que ir mudando o tipo de ração, porque a composição é diferente. A não ser que faça como eu estou a fazer neste momento. Nós estamos a fazer produção de ração interna, e desde o início até o fim eu dou o nosso tipo de ração. Alterno com a lentilha, portanto, a lâmina. E a melhor época para lançamento dos alevinos é agosto.
agosto a maio, em diante. Por quê? Porque em agosto eh, já saímos dos meses frios, da época fria, e estamos a sair, estamos a passar a época dos ventos. Então, finais de agosto, setembro, já se pode lançar os alevins, povoar os tanques. Por quê? Porque saímos da fase crítica, né, da época crítica. Então, os peixes vão crescendo, vão desenvolvendo durante o ciclo, não é? Faz o ciclo, portanto, vejamos, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Maio, já podemos ter, estamos a falar de 9 meses. Se tiver sorte, o peixe já terá aí meio quilo, 700 gramas, 1 quilo, depende. Então, depende qual é o seu objetivo, não é? E o seu alvo de clientes. Se quer peixe com 350 gramas, não é? Peixe tamanho de prato, se quer de 500 gramas ou se quer de 1 quilo. Então, se não conseguir atingir aquele peso, o peixe terá que permanecer e ser alimentado naquela época fria. Então, é preciso termos em conta que a época fria não é muito boa para manuseamentos, para mexer, manejos, como se diz, os lagos. Por quê? Na época fria, o peixe come muito pouco e ele tem uma temperatura igual à temperatura da água. O que é que acontece? Ele congela no tempo de frio. Então, o sistema, o metabolismo dele fica mais lento. Ele digere lentamente os alimentos. Daí que ele não come muito. Também ele gasta menos energia, não é? Passeia pouco, brinca pouco. Ele poupa as energias porque psicologicamente ele também sabe, o peixe sabe que a época de frio não há muitos alimentos. Então ele tem que conservar as energias, não é? Porque tem poucos alimentos. Não é? Então, ele não cresce muito na época de frio. E não é bom mexer muito nos lagos. É preciso deixar o peixe à vontade. Se puder criar condições de manter uma temperatura normal, é sempre bom. Se tiver estufa aqui. Se não tiver, pronto. Mas não se deve mexer muito nos lagos por forma a não enfraquecer a eles, não é? Eles já estão num estado crítico, num estado pálido, fraco, então é preciso não estressar mais a eles. Então depois pode-se tirar mais 2, 3 meses depois, quando eles estiverem prontos, com aquele peso que a pessoa deseja. Então é preciso ter muito cuidado com os trabalhadores, com as pessoas que vão passando por ali. Não devem meter químicos na água, detergentes, por exemplo, quando vão lavar os instrumentos, né, de trabalho, não podem lavar com detergente, nenhum tipo de sabão. Ter cuidado com óleos, folhas, por exemplo, de cebolas, ácidos não podem lançar para a água, né? Águas poluídas, preciso ter muito cuidado com esses aspectos. O peixe é sensível, é sensível. É verdade que o peixe é um dos animais que, nesta parte, tem uma particularidade. Nesta parte dos alimentos, o peixe é capaz de sobreviver 15 dias, se você não tiver ração, 1 mês. É verdade que ele não vai crescer, vai enfraquecer, mas ele não vai morrer, ele vai sobreviver. Então, tem esta particularidade boa, diferente de alguns outros animais, né? Estando no cativeiro, os outros animais precisam ser alimentados. O peixe ainda aguenta, sobrevive. Não estou a dizer que devemos fazer isso, não. Temos que alimentar o peixe. E é preciso também, pode-se criar peixe, camarão e lagostim no mesmo lago. Tem algumas vantagens. Por quê? Se for criar camarão e peixe, não precisa de alimentar o camarão. Por quê? O camarão pode sobreviver do esterco do peixe e de outros pequenos
organismos ali do lago. E em contrapartida, nós acabamos por ter o peixe e lagostim como um extra, é um lucro extra. Não é? Nós só alimentamos o peixe. Mas é preciso saber que o camarão é carnívoro. E ele como é que se diz? É canibal, como posso dizer. Né? Eles comem um ao outro. Então, você pode meter 1000 e só quando for tirar encontrar 500. Isso é normal. Mas eu tenho aqui vários lagos e um dos meus lagos, aliás, em alguns lagos, eu tenho lá camarão, tenho lá lagostins, já descobri que estão a reproduzir, né? Já encontrei muitos filhotes ali dos lagostins. Eu não meti muito. Eu comprei lá do Xaixai, trouxe em Colmans com água e tal, e fui metendo. Cada vez que eu ia para lá, para a minha casa da Praia do Xaixai, eu passava da lagoa, comprava com aqueles pescadores vivos e vinha meter. Era preciso fazer uma viagem rápida, né? Metia em colmens grandes com água e vinha meter. Muitos morriam pelo caminho, mas alguns sobreviveram e já estão a reproduzir. Falando de água, a tilápia, por exemplo, é um peixe de água doce, mas ela sobrevive em águas salobres, até porque a tilápia vermelha adapta-se muito, muito bem às águas vermelhas. E outra coisa, nós normalmente fazemos tratamento das águas com sal, não é? Quando há alguma poluição, algum peixe a morrer, alguma doença, alguma epidemia, nós lançamos sal, uma boa quantidade de sal, mas tem medida também, para o tratamento da água. E o peixe recupera logo. Nós podemos hoje ver um lago infestado de peixes mortos, ok? Tipo, temos 100 peixes mortos ali. Começamos a tratar o lago com água e sal. Se pudermos, tiramos dali para um outro lago com boa água, metemos sal, os peixes recuperam logo. E aquela água também, porque o sal acaba matando as outras coisas, elimina as doenças. Então, a água salubre ajuda bastante nesse sentido de manter a água saudável para os peixes. Não estou a falar de água muito salgada, não é? Estou a falar de água misturada. Então, vou falar um pouco de pragas. As pragas, portanto, de aves, outros animais como cães, portanto, répteis, peixes carnívoros como o bagre, né? Peixe preto, de barba. O que é que nós fazemos? É preciso controlar muito bem a água, por causa dos outros peixes carnívoros. É por isso que no intervalo da despesca é preciso desinfetar os lagos e tirar aqueles outros peixes que podem ficar por ali. Secar completamente o lago. E ao longo do ciclo, ele controlando, portanto, se não há algum outro tipo de peixe ali. Mas também eu faço a minha proteção de outras pragas com rede em volta, uma boa vedação para evitar que os cães cheguem lá, que os pássaros cheguem lá. E é preciso ter sempre alguém perto dos lagos por causa dos outros répteis. Nós já matamos aqui muitas cobras. Então, falando um pouco de tanques. Os tanques, na minha preferência, depois de... Eu estou a produzir peixe há mais de 6, 7 anos. Os tanques em alvenaria, não, para mim, não são muito preferenciais. Por quê? Porque precisam de mais cuidados. Eles não têm condições naturais, não aproveitam condições naturais e precisam de mais oxigênio, cuidados na alimentação, na filtragem da água. E é onde eu já tive maior mortalidade, já tive mais problemas nos lagos de alvenaria, enquanto que os outros lagos escavados em solo
nunca tive grandes problemas. Portanto, neste momento eu prefiro trabalhar com tanques escavados. Se, portanto, a zona for de solo não argiloso, ou seja de solo arenoso, então eu aconselho a fazer alguma impermeabilização, né? E depois plantar relva em volta, de forma que aquela relva possa crescer e descair um pouco para dentro dos tanques. Isso é muito bom para criar algumas condições ambientais, naturais, para os peixes. Porque só de alvenaria é preciso muito cuidado. Não digo que não se pode fazer, pode-se, mas é um trabalho intensivo, digo assim. Pronto, a temperatura da água já falei, não é? Tem que ser uma temperatura ambiente, normal. E na época de frio, fazer alguma coisa que possa diminuir o frio e manter a temperatura um pouco alta, não muito baixa. Temperatura da água. Então, formas de filtrar a água. Pode-se fazer filtros mecânicos, pode-se fazer aquaponia, há vários tipos de filtro que se pode fazer. Portanto, digamos, vou dar um exemplo rápido. Mecânico, seja, se for um filtro pequeno, um tambor, então vamos meter em camadas, vamos meter, portanto, pedra, vamos meter rede, carvão, rede, estou a falar de rede mosquiteira, né? Lã ou esponja, e depois, se der para meter plantas ou não, dependendo de como é que está a funcionar o sistema de água e bombagem, é um filtro mecânico, não é? Mas também pode ser, estou a falar na vertical, pode ser na horizontal, onde a água vai saltando de caixa em caixa e recebe a sua filtragem naquelas caixas, onde pode meter sistema de lá do lado, tijolos de um outro lado. Tijolos é bom para equilibrar a amônia. Aquaponia, portanto, com plantas, não é? Que têm raízes que absorvem, portanto, as impurezas. Pedras, né? E decantação também pode ajudar a tratar com cal, com gesso, por aí. Então, no final, a água volta para os lagos já minimamente purificada ou filtrada, né? Então, há vários tipos de filtro que pode-se fazer. Também pode ser uma filtragem de rotação, né? Que funciona 24 horas. Pode ser substituição da água, se tiver muita água na zona. Pode ser por bomba, né? E há filtros também já prontos, feitos. Só que nós buscamos sempre a economia, estratégias de economia, né? Então, é sempre melhor comprar alvenos revertidos para o seu tanque não ficar descontrolado, não haver muita reprodução, ficar cheio de alvenos. Por quê? Porque os alvenos machos só comem e crescem, enquanto que as fêmeas, elas crescem, basta atingir aí 4, 5 centímetros, 6 centímetros, já começam a reproduzir. E o tempo que a tilápia leva para a reprodução, para a desova, ela já não come, ela já não cresce, e ela guarda as forças para o tempo de desova. Portanto, uma tilápia pode desovar várias vezes ao ano, e nesse tempo de desova ela não cresce. Além disso, uma tilápia pode desovar de 800 a 2.000 alvinos de uma só vez. O que é que vai acontecer? Vai exceder a lotação de peixes no seu lago, não é?
vai ficar descontrolado e já não vão crescer, porque as condições todas serão poucas, escassas. Então, o peixe vai haver milhões de tilápias pequeninas, assim, não vão passar daqui. Vai ficar com aquilo anos ali, não vai crescer. Então, é preciso controlar o número de então, se for machos ou revertidos, é sempre melhor se quiser fazer crescer para engorda. Mas se quiser fazer para um lago natural, um rio, produção extensiva em grande escala, sim, pode meter fêmeas também para reprodução. Perdão. Então, o tempo de crescimento depende da produção que está a fazer. Tem produção extensiva, semi-intensiva e intensiva. Se for intensiva, 7 ou 8 meses pode-se tirar o peixe. Se for uma produção semi-intensiva, pode ir até 12, 15 meses. Se for uma produção extensiva, uns 20 meses ou 24 meses, porque é tudo mais barato, gastamos menos, alimentamos menos, né? E o peixe leva o seu tempo para crescer. É preciso não misturar o peixe miúdo, portanto, alevinos ou juvenis, com peixe adulto, porque o peixe adulto come os pequenos, não é? Para quem é iniciante e não tem muita experiência nesse aspecto, é melhor não misturar. Eu já sei como é que consigo fazer equilíbrio e controlar a situação, por isso em alguns lagos eu faço misturas. Principalmente em lagos ornamentais, eu faço misturas e sei como é que controlo a situação, sei como é que alimento e sei como é que controlar se estão a ser comidos pequenos ou não. Aconselho a meter em rede, pode ser, há vários tipos de rede, mas pode ser galinheira, pode ser de vedação, né? Espaçamento pequeno, né? Em volta dos lagos, para quem está perto de rios, lagos naturais e tem os seus tanques ali, convém fazer as bordas e também fazer, portanto, essa vedação com essa rede, depois a outra rede por cima, para proteger das pragas. Mas em volta, por que eu aconselho? O dia que houver inundações e a água transbordar, os peixes não vão sair. A água vai sair, mas os peixes vão ficar no lago. Eles têm a rede ali de vedação e voltam a ficar no lago. Então, é uma ideia minha que eu tenho estado aqui a pensar. Então, sugiro que façam isso. Por causa das inundações. Aliás, ajuda a vedar contra os outros animais também. Então, as formas dos lagos, quando for fazer o lago, as escavações para o lago, é preciso ter em conta que as paredes, as laterais, não devem ser escavadas de forma totalmente verticais. Elas têm que estar enviosadas. Elas têm que estar nas paredes, das laterais, têm que fazer isto. Okay? Por quê? Para assegurar o solo não desabar, não haver desabamentos, não haver erosão, não cair lá para dentro da água. Não é? Porque se estiver assim, com aquele movimento da água, vai corroendo e os solos vão caindo. Então, se estiver nesta posição, já aguenta mais tempo. Okay? E plantar ervas, relvas em volta, por forma a segurar a terra. Os lagos, de preferência, devem ser compridos. Pela minha experiência, os lagos compridos ou maiores, né, ganham mais, portanto, oxigênio ambiental. Não precisa muito de sistema de bombagem, de oxigenação, compressores. Por quê? Porque eles são largos mesmo. E se não tiver nenhum obstáculo ali perto, nenhum edifício ali perto, eles apanham o ambiente, o oxigênio ambiental, o ar que penetra na água. Esta é uma experiência que eu tenho estado a notar aqui nos meus lagos. Os compridos, eles não têm muitos problemas de oxigenação.
tem uma boa oxigenação natural. Então, o fundo, eu estou a falar neste momento de uma produção simples. O fundo também deve ter um declive, uma zona, vamos lá, com o lado menos fundo, com 70 centímetros, digamos, o máximo 1 metro, o lado mais fundo até 1,20 m, 1,5 m, dependendo do tipo de produção que vai fazer. E depois lá pode ter a tubagem de sucção ou de descarga de água quando quiser vazar, quando quiser fazer despesca. Quanto menos fundo, melhor. Quanto menos fundo, estou a falar de um lago entre 70 a 1 metro de profundidade. Por quê? Primeiro, a tilápia não é um peixe de profundidade, não há necessidade. Ele anda sempre na superfície. Segundo, quando for fazer a despesca e meter a rede, facilita os homens, não é? Porque eles esticam o braço com a rede e já está lá embaixo, no fundo. Mas se ele for mais fundo, 1 metro e tal, 1,5 m para cima, ele já tem que meter a cabeça. Isso não facilita. Então, se ele não chegar lá embaixo com a rede, o que vai acontecer? O peixe passa por baixo da rede e eles não conseguem tirar o peixe. Quanto menos fundo, melhor. É nesse aspecto. Aliás, também estava a explicar que aquele declive é necessário porque quando quiseres fazer a filtragem da água, a sucção, a descarga fica do outro lado, da zona mais funda, para absorver toda a água, não é? Para receber toda a água. Ou, se quiser fazer despesca, vai diminuir a água e os peixes vão ficar de um lado. Isso facilita também para tirar o peixe. São aspectos que no meu início, eu fui aprendendo também com outras pessoas. Viajei muito, fiz muitas pesquisas, investiguei muito, mas também fui descobrindo nas minhas experiências, não é? Novas formas de trabalhar, principalmente de acordo com as condições existentes no local onde eu estou. Agora, a pergunta que anda muito aí é se produzir peixe dá dinheiro. É relativo. É relativo porque produzir peixe pode dar muito dinheiro, sim. O dinheiro que você quiser ganhar, incontável. Mas, para tal, é preciso muito empenho, muita dedicação, muito investimento, muita tecnologia, muito equipamento, muita assistência e investimento acima de tudo. Portanto, pode-se ganhar muito dinheiro, sim. O peixe dá dinheiro. O mundo inteiro está à procura de alimentação, está à procura de proteína, não é? Então, além dos teus clientes locais, você pode exportar também. Mas é preciso produzir muito. O segredo do peixe para ganhar dinheiro com peixe é preciso produzir muito. Então, você tem que produzir acima de 10 toneladas por cada ciclo por ano, acima disso, para poder ganhar muito dinheiro. Na nossa produção, tendo em conta o espaço que nós temos, nós podemos ganhar algum dinheiro, não muito. Eu até faço por gosto. Tive um projeto no Xai-Xai que ainda não está a andar, que era para produzir em grande escala, mas por causa da burocracia e interesses lá dos dirigentes, dos PCAs ou engenheiros lá que estão a gerir aqueles espaços lá, não estão a facilitar, não estão a permitir que o projeto ande. Então, eu também estou a dar uma calma enquanto vou atendendo outros assuntos, outros projetos. Então, a minha produção aqui é uma produção que já esteve na fase semi-intensiva, mas as minhas experiências dizem que é melhor recuar para a produção extensiva. Na produção extensiva eu posso ganhar algum dinheiro, não muito. Posso usar o peixe para consumo, posso também fazer as minhas pesquisas e os meus aquários, portanto, ornamentação. Posso praticar desporto, de pescaria, estas coisas. Portanto, o peixe, dar dinheiro dá, mas é relativo. Não é? Há muitos outros segredos, truques, estratégias de economia
que eu tenho falado nos outros vídeos. Hoje já não vou alongar muito, mas isto é o básico que você precisa de saber para produzir peixe. Então, outros pormenores que com o tempo você vai... Siga os meus vídeos, vai acompanhar nos outros vídeos e vai perceber melhor outras ideias. Muito obrigado por acompanhar-me até aqui. Eu fiz este vídeo porque muitas pessoas perguntam como é que se produz peixe. Eu falei de forma rápida e aquilo que é a estrutura básica para você poder produzir peixe. Eu gosto de ensinar, gosto de transmitir aquilo que eu vou aprendendo, por forma as pessoas também poderem fazer a produção de peixe. E siga-me no YouTube, aí no meu canal. Inscreva-te no meu canal e dá um like se você gosta dos meus vídeos. Eu faço questão de ajudar os outros. A minha intenção ainda não é ganhar dinheiro, mas é poder transmitir aquilo que são os nossos conhecimentos. Eu acredito que uma pessoa viver 48 anos, aprender tanta coisa e não transmitir para outras pessoas, até chega a ser um pecado, porque são conhecimentos, são experiências que podiam facilitar a vida de outras pessoas que vão embora conosco. Então, eu criei este canal mesmo para poder transmitir os meus conhecimentos. As pessoas mais novas, ou seja, da minha idade ou mais velhas, vão colher e aprender alguma coisa e se calhar pode ser útil para a vida dos outros. Se calhar mais tarde, se tiver a oportunidade de ganhar dinheiro, também vou ganhar. Mas, neste momento, eu agradeço muito os vossos likes. Os likes criam curiosidade nas outras pessoas e ajudam o meu canal a crescer. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.